Ah, que besta eu sou, disse Rostov ao ler a carta. Porquê? Ah, que porco eu sou. Estive tanto tempo sem lhes escrever que os assustei. Ah, que porco, repetiu Corano de repente. Está bem, manda o Gravilo buscar vinho. Pronto, chega, concluiu. Às folhas escritas pelos familiares juntava-se uma carta de recomendação dirigida ao príncipe Bagration. Carta que a velha condessa, a conselho de Ana Mikhailovna, obtivera por meio de alguns conhecidos e que agora enviava ao filho, pedindo que a entregasse ao destinatário e se servisse dela. Disparate, não preciso destas coisas, disse Rostov, atirando a carta para debaixo da mesa. Mas porquê é que a deitas fora? Perguntou Boris. É uma carta de recomendação qualquer, para que raio é que preciso dela? Para que raio porquê? Explicou Boris, apanhando a carta e lendo o nome do destinatário. Esta carta pode vir a ser muito útil para ti. Não preciso de nada e não vou ser ajudante de ninguém. Mas porquê? Perguntou Boris. Porque é um cargo de lacaio. Continuas um sonhador, pelo que vejo, disse Boris, abanando a cabeça. E tu continuas um diplomata. Bom, não interessa. Então como é que isso vai? Perguntou Rostov. É como vês. Por enquanto está tudo bem, mas confesso que gostaria, e muito, de arranjar um cargo de ajudante de campo em vez de ir para a frente. Porquê? Porque, uma vez que escolhemos a carreira militar, temos de fazer, na medida do possível, uma carreira brilhante. Ah, ele é isso, disse Rostov, pensando por certo em qualquer outra coisa. Olhou o amigo nos olhos, fixa e interrogativamente, procurando, pelos vistos em vão, a solução de um qualquer problema. O velho Gravilo trouxe o vinho. É melhor mandar chamar o Alfonso Karlovich, não? Perguntou o Boris. Ele beberá contigo, eu não posso. Manda, manda. Então, como é que suporta este alemão? Perguntou Rostov com um sorriso de desprezo. É uma excelente pessoa, honesta e simpática, disse Boris. Rostov voltou a olhar atentamente Boris nos olhos e suspirou. Bergo voltou e, graças à garrafa de vinho, a conversa entre os três oficiais animou-se. Os guardas imperiais contaram a Rostov como tinha sido a sua marcha, como foram mimados na Rússia, na Polónia e no estrangeiro. Contaram o que dizia e fazia o seu comandante, o grão-príncipe, relataram histórias sobre a sua bondade e o seu caráter explosivo. Berg, como de costume, mantinha o silêncio quando não se tratava pessoalmente de si, mas no caso das histórias sobre o caráter explosivo do grão-príncipe, contou com deleite como falara com ele no estrangeiro, numa revista aos regimentos, e de quando ele se tinha encolorizado por causa de um movimento incorreto. Com um sorriso afável, narrou como o grão-príncipe, furiosíssimo, ao aproximar-se da companhia dele, gritara Arnautes, era a palavra preferida do príncipe herdeiro quando estava irritado, e mandara chamar de imediato o comandante da companhia. Acredite, conde, eu não me assustei porque sabia que eu tinha razão. Fique sabendo, conde, que posso dizer, sem me gabar, que sei de cor as ordens do regimento e sei o regulamento militar como o Pai Nosso. Por isso, conde, na minha companhia não há falhas. É por isso que tenho a consciência tranquila. Apresentei-me. Berg soergueu-se e fez a representação da sua entrada com a mão em continência. De facto, seria difícil dar ao seu rosto mais respeito e presunção. E como ele me descompunha, me berrava, me arrasava. Arnaútes, diabos, vais para a Sibéria, explicava Berg, sorrindo com perspicácia. Eu sabia que tinha razão, por isso calava-me, não é, conde? És mudo ou quê? Perguntou-me ele. Eu sempre calado. Então o que acha que aconteceu, conde? No dia seguinte, eu nem sequer constava da folha de censura oficial, o que faz a gente manter o sangue frio. É assim, conde, concluiu Berg, acendendo o cachimbo e soltando anéis de fumo. Sim, é lindo, disse Rostov com um sorriso. Boris, porém, ao reparar que Rostov se preparava para se rir de Berg, desviou habilmente a conversa. Pediu que Rostov lhe contasse como e onde fora ferido. Contar a história para Rostov era agradável, pelo que se lançou no relato, animando-se cada vez mais à medida que falava. Narrou a sua batalha de Schoengraben daquela maneira típica dos participantes nas batalhas, ou seja, tal como gostariam que tivesse sido, ou tal como ouviram contar a outros, ou tal como era mais bonito contar, mas nada da forma como as coisas se passaram na realidade. Rostov era um jovem verdadeiro, nunca mentiria propositadamente. Quando começou a falar, tinha a sincera intenção de relatar as coisas tal qual como tinham acontecido na verdade, mas imperceptível, involuntária e inevitavelmente passou a fantasiar. Se ele tivesse dito a verdade aos ouvintes, pessoas que, como ele próprio, já tinham ouvido muitíssimos relatos de ataques, tendo formado uma noção do que era um ataque e esperando, portanto, um relato idêntico, não acreditariam nele.
Ou, o que seria ainda pior, pensariam que tinha sido o próprio Rostov o culpado de as coisas não terem acontecido como aconteceram, como acontecem normalmente na boca dos narradores dos ataques de cavalaria. Aliás, também não podia dizer simplesmente que iam todos a trote, que ele caiu do cavalo, que fez uma luxação da mão e que fugiu a 7 pés de um francês até à floresta. Além disso, para contar tudo, tal qual, teria de fazer um grande esforço mental. Contar a verdade é muito difícil e os jovens poucas vezes são capazes de o fazer. O que os outros esperavam era o relato de como lhe fervia o sangue, de como investiu desenfreado contra o carré inimigo, de como rompeu por ele adentro, espadeirando à direita e à esquerda, de como o seu sabre provou a carne do inimigo, de como caiu extenuado e coisas quejandas. Então, contou-lhes isso tudo. A meio da narração, quando dizia "Nem podes imaginar que estranho sentimento de fúria experimentamos durante o ataque", entrou no quarto o príncipe Andrei Bolkonsky, por quem Boris esperava. O príncipe Andrei, que gostava de se ver no papel de protetor dos mais jovens e se sentia lisonjeado quando se dirigiam a ele à procura de proteção, como simpatizasse com Boris, que soubera ganhar-lhe a simpatia na véspera, pretendia cumprir o desejo deste jovem. Mandado entregar uns papéis ao príncipe herdeiro por Kutuzov, veio, pois, ver o jovem esperando encontrá-lo sozinho. Ao entrar no quarto e ao deparar com o sardo do exército a contar as suas aventuras militares, espécie de pessoas que o príncipe Andrei detestava, sorriu carinhosamente a Boris e, olhando para Rostov, torceu a cara, franziu os olhos e, com uma vénia ligeira, sentou-se cansado e preguiçosamente no divã, desgostoso por ter vindo parar a tão baixa companhia. Rostov, reparando nisso, enrubesceu. Ora, estava-se nas tintas. Era um estranho para ele. Porém, ao olhar para Boris, viu que também este, pelos vistos, tinha vergonha do sardo do exército. Apesar do tom desagradável e irónico do príncipe Andrei, apesar do desprezo geral que Rostov sentia, do seu ponto de vista de oficial do exército de combate, por todos estes ajudantes ecos do quartel-general de que o recém-chegado, por certo, fazia parte, Rostov sentiu-se embaraçado, corou e calou-se. Boris perguntou que novidades havia no quartel-general e quais seriam, se não fosse indiscrição, falta aqui um fosse, as intenções deles. Pelos vistos vão avançar, respondeu Bolkonsky, não desejando, por certo, adiantar mais na presença de estranhos. Berg aproveitou a ocasião para perguntar, com uma cortesia especial, se era verdade, como ouvira dizer, que iam ser atribuídas verbas duplicadas para rações aos comandantes de companhia. A isso o príncipe Andrei respondeu com um sorriso que não podia opinar sobre ordens de tal importância estatal e Berg riu-se alegremente. Sobre o seu assunto, o príncipe Andrei voltava a dirigir-se a Boris. Falaremos mais tarde, e lançou um olhar a Rostov. Venha ter comigo depois da revista, faremos todo o possível. E depois de passar um olhar pelo quarto, dirigiu-se a Rostov sem sequer se dignar ter em conta a insuperável confusão infantil do sardo à beira da exasperação e disse: "Parece que o senhor estava a falar da batalha de Schoengraben." "Não, participou nela." "Eu participei", disse Rostov com raiva, como se quisesse com isso insultar o ajudante de campo. Bolkonsky, que reparou no mau humor do sardo, este estado pareceu-lhe divertido, esboçou um sorriso desdenhoso. "Pois, ouve-se agora muitos relatos dessa batalha." "Sim, relatos", alçou a voz o Rostov, olhando ora para Boris, ora para Bolkonsky, com os olhos de súbito cispantes de fúria. "Sim, há muitos relatos, mas os nossos são relatos dos que lá estavam, debaixo do fogo inimigo. Os nossos relatos têm peso, não são os relatos dos indivíduos que estão nos quartéis generais e recebem condecorações sem fazer nada." "E como o senhor supõe, entre os quais eu me incluo, não é verdade?" disse o príncipe Andrei, calmamente e com um sorriso especialmente amável. Um estranho sentimento de raiva e, ao mesmo tempo, respeito pela tranquilidade daquela pessoa encheu o peito de Rostov. "Eu não falo de si, eu não conheço o senhor e, francamente, não desejo conhecer. Falo, em geral, do pessoal dos quartéis generais." "Pois eu vou dizer-lhe uma coisa", interrompeu o príncipe Andrei com uma voz de calma autoridade. "O senhor pretende insultar-me e eu estou pronto a concordar consigo que é muito fácil consegui-lo se o senhor não tiver respeito suficiente por si mesmo. Mas tenho de concordar que a ocasião e o lugar não são muito propícios para tal. Dentro de dias todos nós estaremos num duelo grande e mais sério. Além disso, o Drubetskoy, que diz ser seu velho amigo,
Não tem culpa nenhuma de que a minha fisionomia tenha o azar de não agradar ao senhor. De resto, disse ele levantando, o senhor conhece o meu nome e sabe onde encontrar-me. Mas não se esqueça, acrescentou, que não considero que tenha havido ofensa, nem para mim, nem para o senhor. De alguma maneira, e o meu conselho, como mais velho, é deixar este caso sem mais consequências. Drubetskoy, então, na sexta-feira, depois da revista, ficou à sua espera. Até breve. Concluiu o príncipe Andrei e saiu, tendo feito uma vénia a ambos. Rostov lembrou-se do que deveria ter respondido apenas quando o outro saiu. E por não ter dito na altura o que deveria, ficou ainda mais irritado. Rostov pediu de imediato o seu cavalo e, despedindo-se secamente de Boris, cavalgou para o seu acampamento. O problema que durante todo o caminho o atormentou foi o de saber se deveria ir no dia seguinte ao quartel-general desafiar para duelo o jactancioso ajudante ou se deveria efetivamente deixar o caso sem consequências. Ora pensava com raiva no prazer com que veria o medo daquele homenzinho pequeno, fraco e orgulhoso sob a mira da sua pistola, ora sentia com espanto que, entre todas as pessoas que conhecia, com quem mais gostaria de ter como amigo era aquele ajudante de campo odiado por ele. 8. No dia a seguir ao encontro de Boris com Rostov, era a revista das tropas austríacas e russas, tanto das frescas acabadas de chegar da Rússia, como das que tinham voltado da campanha de Kutuzov. Ambos os imperadores, o russo acompanhado pelo príncipe herdeiro e o austríaco com o grão-duque, passariam em revista o exército aliado de 80.000 efetivos. Desde manhã cedo que as tropas, com um ar lavado e aperaltadamente engalanadas, se movimentavam formando fileiras em frente da fortaleza. Ora se moviam milhares de pés e de baionetas com as bandeiras a drapejar e, a comando dos oficiais, paravam, viravam e faziam formatura nos espaços vagos, contornando as massas idênticas de infantaria com fardamentos diferentes. Ora soava o bater cadenciado dos cascos e o tinir dos ferros de elegante cavalaria, toda em fardamentos bordados de cor azul, vermelha e verde, e cavalos morzelos, ruivos cinzentos com os músicos à frente. Ora se esticava a artilharia envolta no cheiro dos botafogos e no som cuprinho dos canhões areados e brilhantes, tremebundos nas suas carretas, entre a cavalaria e a infantaria, formando nos lugares indicados para ela. Não só os generais de uniforme completo de gala, com as cinturas gordas ou finas cingidas até mais não poder ser, com os pescoços vermelhos apertados nas golas, de cascóis e todas as condecorações pregadas, não só os oficiais, com os cabelos besuntados de pomada, todos aperaltados, mas também qualquer simples soldado, de cara rapada de fresco e lavada, com os apetrechos areados até ao máximo brilho, e cada cavalo tão bem cuidado que o pelo reluzia como cetim e a crina umedecida estava penteada madeixa a madeixa. Todos sentiam que se estava ali a fazer qualquer coisa de sério, de importante, de solene. Cada general e cada soldado sentiam a sua insignificância, a consciência de serem grãos de areia naquele mar humano e ao mesmo tempo sentiam o seu poderio, cientes de que eram parte daquele todo imenso. Desde manhã cedo que não abrandavam os esforços e uma azáfama tensos, tendo ficado tudo na devida ordem por volta das 10 horas. No campo enorme formavam-se as fileiras. Todo o exército se ordenava em 3 linhas distintas. À frente a cavalaria, atrás a artilharia, mais atrás ainda a infantaria. Entre cada arma, uma espécie de rua. Distinguiam-se também, umas das outras, as 3 partes deste exército. Os combatentes de Kutuzov, com o regimento de Pavlogrado no flanco direito da primeira linha, os regimentos do exército da Guarda e da Guarda Imperial chegados da Rússia e o exército austríaco. Mas todos formavam em linha, tinham um único comando e uma única ordenação. Eis que passa então, como vento pela folhagem, um sussurro emocionado. Já vêm, já vêm. Ouviram também vozes inquietas e toda a tropa foi percorrida por uma onda atarefada das últimas preparações. À frente surgiu um grupo vindo de Olmutz. Ao mesmo tempo, embora fosse um dia sem vento, uma leve corrente de ar percorreu o exército e fez drapejar levemente as flâmulas das lanças e as bandeiras desfaraldadas que bateram contra as suas hastes. Parecia que o próprio exército, com este ligeiro movimento, exprimia a sua alegria pela aproximação de suas majestades. Ouviu-se uma voz sentido. Depois,
como os galos ao amanhecer, repetiram-se as vozes em vários pontos. Depois foi o silêncio.